Em nome de Jesus Cristo, a nossa resposta. Amém. Quem de vocês já não teve dúvidas? Talvez alguém de vocês esteja com dúvidas nesse exato momento. As dúvidas, elas fazem parte da nossa existência. Elas podem surgir em todas as áreas da vida. Em relação à família, ao casamento, aos estudos, à vida profissional, vida financeira, vida espiritual, em relação ao nosso relacionamento com Deus. Quem nunca teve dúvidas? E frustrações? Quem de vocês já se frustrou em algum momento da vida? Já criou expectativas, talvez muito fortes, que acabaram não se concretizando? Tenho certeza que todos vocês. É decepcionante quando nós esperamos por algo e aquilo simplesmente não acontece. É frustrante quando depositamos a nossa confiança em alguém que, no fim das contas, nos deixa na mão. Mas, em muitos casos, nós mesmos podemos ser culpados por frustrações. Porque somos especialistas em criar expectativas. Seja em relação a pessoas, com circunstâncias, com projetos, com o futuro do nosso país, com o nosso time de futebol. Eu, como colorado, que o diga, esse ano não foi fácil, mas pelo menos nos livramos do rebaixamento. Com relação ao Hexa, será que ano que vem o Hexa vem de uma vez por todas? Acho difícil, né? Do jeito que as coisas andam. Ou seja, a gente cria expectativas. E muitas vezes a gente deposita muita confiança nessas expectativas que nós mesmos criamos e depois isso não acontece e nós nos frustramos. Por essas e outras, nós entendemos sim muito bem o peso da frustração. Mas hoje, olhando para o texto de Mateus, no capítulo 11, nós percebemos algo surpreendente. Até João Batista, o maior entre os nascidos de mulher, aquele que foi chamado para preparar o caminho do Senhor, também ele experimentou frustrações e dúvidas profundas. Na semana passada, nós ouvimos João Batista proclamando uma mensagem dura, uma mensagem impactante. O Messias viria como um machado na mão para cortar o mal pela raiz. Toda árvore que não produzisse bons frutos seria lançada ao fogo. Ele também viria com a pá. Ele separaria o trigo da palha, o trigo para o celeiro e a palha lançada ao fogo. João Batista anunciava um Messias que traria um juízo iminente. Alguém poderoso, um revolucionário, alguém que julgaria os ímpios e restauraria Israel. Por isso, a exortação de João: produzam frutos dignos de arrependimento. Mas agora, aqui em Mateus, no capítulo 11, parece que a história mudou. João estava preso não por ter cometido algum crime, mas preso por ter denunciado o adultério do rei Herodes. Ele estava sofrendo injustamente nas mãos de um líder tirano, cruel, opressor. E o Messias? Bom, o Messias parece que não estava fazendo exatamente aquilo que João esperava que ele fizesse. Em vez de juízo e revolução, Jesus estava curando pessoas, pregando o evangelho, acolhendo pecadores e até mesmo comendo com eles. A frustração de João é compreensível. Ele esperava um Messias que viria acertar as contas, mas o que ele estava vendo era alguém trazendo misericórdia. E é justamente nesse contexto que João envia mensageiros a Jesus com a seguinte pergunta. Uma pergunta que ainda ecoa através dos séculos. Você é aquele que estava para vir ou devemos esperar por outro? É uma pergunta sincera. De alguém que crê, mas ao mesmo tempo sofre. Alguém que lá no fundo sabe, mas não enxerga todas as coisas. Alguém que esperou com paciência, mas se frustrou. E isso, meus irmãos e irmãs, é profundamente consolador. Dúvidas e frustrações são parte da vida humana.
E o maior dos profetas, o precursor do Cristo, um homem cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, o maior entre os nascidos de mulher, ele também teve suas dúvidas e suas frustrações. Ele se decepcionou, ele questionou. A fé não é a ausência de dúvidas, mas a fé é confiar justamente quando não se vê saída. É buscar respostas para as nossas inquietações no lugar certo. E foi exatamente o que João fez. Ele não procurou a resposta nas coisas deste mundo, mas ele procurou a resposta naquele que poderia consolá-lo em sua angústia. João levou sua inquietação a Jesus Cristo, o único que poderia ajudá-lo. E é interessante notar a reação de Jesus ao receber os mensageiros de João Batista. Ele não diz de maneira objetiva, clara, direta, sim, eu sou o Messias. Mas ele aponta para as suas obras. Ele aponta para aquilo que foi lido no culto de hoje, Isaías capítulo 35. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Jesus cita o profeta Isaías, o profeta das promessas messiânicas. João conhecia muito bem as profecias. É como se Jesus dissesse: João, olhe para aquilo que está acontecendo. Olhe para aquilo que o Pai prometeu. Eu estou cumprindo a palavra que foi profetizada no passado. O reino não vem primeiro com juízo, mas antes disso ele vem com restauração, com cura, com perdão. Essas palavras, de certo modo, foram lei para João Batista. E era o que ele precisava ouvir naquele momento. Por mais que ele fosse o precursor, os seus conceitos sobre o Messias estavam não necessariamente errados, mas incompletos. João queria um Messias que agisse como ele pensava que Deus deveria agir. Trazer juízo imediato, cortar o mal pela raiz. Mas João não era Deus. Mesmo sendo o maior entre os nascidos de mulher, ele também tinha as suas limitações. E Deus é um Deus misericordioso, um Deus amoroso. E Ele não quer simplesmente chegar, condenar e destruir tudo. Mas Deus dá oportunidade ao arrependimento para que as pessoas creiam, se arrependam e sejam salvas. Mas Jesus, mesmo trazendo lei para João, Ele também traz o Evangelho. Jesus, ele confirma que João não errou ao dizer que o reino dos céus estava próximo. Essa era a mensagem que lá no capítulo 3 João anunciava. Jesus confirma isso. Jesus também confirma quando João lá, conforme o Evangelho de João, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus confirma essas palavras. O reino finalmente chegou através da presença e da ação graciosa de Cristo no mundo. O Messias estava ali, ainda que agindo de modo inesperado. E Jesus finaliza: feliz é aquele que não se escandaliza de mim. Será que nós, por vezes, também não nos escandalizamos porque Deus não age como gostaríamos? Quantas vezes desejamos um Cristo que force as coisas, que resolva tudo agora e que elimine o mal imediatamente? Mas Jesus continua sendo quem Ele é, Deus. Ele não se molda conforme as nossas expectativas. É Ele quem precisa e deve nos moldar em nossa fé. Assim como João Batista, nós também temos dúvidas e frustrações. Com pessoas, com sistemas, governos, promessas, injustiças, tragédias, catástrofes, doenças, a violência. E sejamos sinceros, diante de tudo que nós vemos, às vezes também nos frustramos com Deus. Senhor, és Tu mesmo? Tu podes, mas não resolves isso. Seria tão simples para Ti. Por que não curas aquele doente? Por que não restauras aquele casamento? Por que não impedes aquela tragédia? Todas essas inquietações, poderíamos dizer, são uma versão moderna daquela pergunta que os mensageiros de João Batista levaram a Jesus. Você é aquele que estava por vir ou devemos esperar outro? E aqui temos o peso da lei. Frequentemente nós projetamos em Deus nossas ideias de justiça.
Queremos que Ele haja segundo o nosso cronograma. E quando Ele não age como pensamos ou gostaríamos, bom, nesse caso, talvez devamos esperar outro. Ou quem sabe inventar outro. O dinheiro, a ciência, gurus, espiritualidades alternativas ou aquela velha confiança em nosso próprio coração. A lei, queridos irmãos e irmãs, ela confronta, ela nos acusa, mas ela é necessária e indispensável para que sejamos conduzidos a Cristo e ao seu precioso Evangelho. O Evangelho, por sua vez, nos mostra que Jesus não despreza aqueles que perguntam. Ele não rejeita aqueles que têm dúvidas. Ele não abandona aqueles que se frustram. Assim como fez com João Batista, Ele também nos chama de volta. Olhem para as minhas obras. Olhem para a minha cruz. Olhem para a minha palavra. Deus nunca prometeu tirar toda a nossa dor e todos os nossos problemas aqui e agora. Ele mesmo sofreu injustiça sem fim. Cristo foi injustamente e cruelmente crucificado. João Batista decapitado. Os discípulos quase todos martirizados. A fé não é a garantia de uma vida tranquila. O próprio Jesus disse: no mundo vocês passarão por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. E é nessa vitória que está a nossa esperança. Não nas circunstâncias, mas na vitória de Cristo que venceu por nossa salvação. Nele já somos vitoriosos, nele somos vencedores, apesar do que venha a acontecer aqui. Queridos irmãos e irmãs, o texto de Mateus 11, ele nos ensina algo muito precioso. Em meio às dúvidas e frustrações, João ele buscou a resposta no lugar certo. Ele buscou sua resposta em Cristo. E nós, onde buscamos as respostas para as nossas dúvidas e inquietações? Nós também encontraremos a resposta no mesmo Cristo. No mesmo Cristo em que João Batista teve a sua resposta. E hoje nós encontramos esse Cristo na palavra, nas Sagradas Escrituras inspiradas pelo Espírito Santo. A Bíblia não responderá todas as nossas perguntas, mas ela responde a mais importante. Quem é Jesus e o que Ele fez por nós? Ele é o Filho de Deus, que morreu por ti e por mim, que perdoou os teus e os meus pecados, que garante a tua e a minha salvação. E isso basta. Isso é o suficiente. É isso que nos sustenta em nossa vida espiritual. É isso que nos dá a salvação. Mais importante do que ter a resposta para todas as nossas dúvidas é conhecer a maior obra de Cristo em nosso favor, o seu sacrifício para a nossa salvação. E isso a Bíblia escancara. A palavra de Deus, ela não eliminará todas as nossas dores, mas fortalece o nosso coração. Ela não explica todos os mistérios, mas sempre aponta para a cruz de Cristo. Ela não responde todos os porquês da vida, mas revela o Deus que nos ama até o fim. A fé cresce não quando Deus nos responde conforme nós gostaríamos, mas quando nós ouvimos o que Ele nos diz em Sua santa palavra. É assim que a nossa fé cresce. Amanhã nós celebraremos o dia da Bíblia. Que possamos de fato valorizar esse livro na nossa vida. Que ele de fato faça parte da nossa vida diária. Que nós possamos permitir que Deus fale ao nosso coração. Busquemos orientação nesta palavra para todos os momentos, em todas as situações da nossa vida. Deixemos que ela faça parte do nosso cotidiano. Criem o hábito de ler a Bíblia. Façam isso com regularidade. E hoje, talvez, às vezes, ler a Bíblia do início ao fim, como lemos qualquer outro livro, às vezes, talvez, pode ser penoso. É um livro com muita informação, são muitas páginas. Mas existem hoje diversos planos de leitura bíblica. Da SBB, que vocês podem encontrar no site da SBB, o aplicativo YouVersion, que tem planos de leitura bíblica maravilhosos. E o projeto, vocês receberam aquele adesivo, aquele pequeno folheto, o livreto com a instrução. É um projeto
idealizado pelo pastor Danilo, pastor emérito da nossa congregação, um projeto de leitura bíblica do dia da Bíblia desse ano, que é amanhã, até o dia da Bíblia do ano que vem. Então, um ano com a Bíblia. Naquele pequeno manual vocês vão encontrar algumas orientações, não de talvez ler a Bíblia toda, quem puder melhor ainda, mas pelo menos ler, criar um hábito, ler alguns capítulos, criar uma rotina de leitura bíblica. Fazer disso um hábito. Por quê? Como diz o nome do projeto, Bíblia é vida. E não é vida física, mas ela nos dá vida espiritual, ela fortalece a nossa fé. Ela mostra, escancara o nosso pecado, mas ela nos conduz para Cristo e a sua salvação que Ele conquistou para cada um de nós. Então, que a gente possa, assim como João Batista, procurar as respostas. Nem que a gente não encontre tudo, mas que possamos procurar no lugar certo. E esse lugar é a Bíblia. É aqui que Jesus pode ser encontrado. É aqui que Ele fala ao nosso coração. E por fim, queridos irmãos e irmãs, é preciso dizer que Jesus não veio trazer o céu para a terra, mas Ele veio para abrir o caminho que nos leva até o céu. Para que nós atravessemos este mundo, mesmo que muitas vezes em lágrimas, dúvidas e inquietações, mas sempre sustentados por sua graça e por sua presença amorosa. Somente no novo céu e na nova terra cessarão definitivamente todas as incertezas, frustrações e injustiças. Até lá caminhamos pela fé, ancorados não em expectativas humanas, mas nas promessas de Cristo. Porque Ele é o nosso consolo em meio às dúvidas. Ele é o nosso refúgio em meio às frustrações. Ele é a certeza de que mesmo que tudo desmorone aqui, nós temos um tesouro eterno guardado. E mesmo que aqui percamos a própria vida, pela fé nele não morreremos eternamente. Porque Cristo diz que todo aquele que vive e crê em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a sua promessa. Que o Espírito Santo nos abençoe, nos fortaleça e nos preserve, hoje e até o fim dos nossos dias. Por Jesus Cristo, nossa única resposta. Amém.